Olá, meu nome é Ícaro Santos, sou estudante de farmácia e participante do Metabolomics Research Group, e hoje irei falar um pouco sobre o trabalho orientado pelo professor Paulo Roberto Ribeiro, que tem como título a dinâmica fisiológica, bioquímica e metabolômica da soja exposta a metais pesados durante a fase de plântula. Bom, sabe-se que a contaminação por metais pesados em solos agrícolas é um problema global que afeta a produtividade e a saúde do ecossistema. Essas substâncias elas perturbam o metabolismo das plantas, e isso exige um ajuste que pode reduzir seu crescimento e a eficiência. A Europa, Canadá e Austrália somam mais de 2,5 milhões de locais contaminados devido a práticas industriais. Assim, a soja ela se destaca por prosperar em solos contaminados, ajudando na limpeza. Porém, é essencial compreender seus processos metabólicos e desenvolver práticas que maximizem a eficiência em ambientes contaminados. Dessa forma, os objetivos traçados para a construção desse projeto foram: cultivar e obter extratos de plântulas de soja sob condições de controle e sob estresse de metais pesados. Determinar os teores de clorofila e carotenoides para avaliar a influência desses metais potencialmente tóxicos nos pigmentos fotossintetizantes. E avaliar a atividade antioxidante dos extratos obtidos. Inicialmente, a soja foi germinada em água destilada e incubada a 25 graus, com um ciclo de 16 horas de luz e 8 horas de escuridão. Após 2 dias, foram transferidas para o meio contendo cádmio nas concentrações de 200, 400 e 600 mg por litro, e chumbo em 500, 1000 e 1500 mg por litro, além de um controle sendo coletada no 7º dia. Os tecidos subterrâneos e aéreos foram separados e medidos com a régua. Posteriormente, foram resfriadas a menos 5 graus e liofilizadas por 48 horas. As demais análises foram realizadas utilizando extratos em solução tampão fosfato de pH 7.4. Os resultados mostraram que, à medida que a concentração dos metais no meio aumentava, o tamanho das plantas diminuía, evidenciando os efeitos negativos no crescimento vegetal. Nas concentrações mais elevadas, observou-se uma redução de aproximadamente 23,6% no crescimento quando expostas a 600 mg por litro de cádmio e 36% quando expostas a 1.500 mg por litro de chumbo. Em relação aos pigmentos fotossintetizantes, foi perceptível a redução de substâncias conforme era aumentada a concentração desses metais no meio, sendo ainda mais significativos em grupos expostos ao cádmio desde as pequenas concentrações. Os efeitos foram bastante pronunciados em grupos com alta disponibilidade desses metais, como por exemplo, a clorofila A reduziu cerca de 45,56% no grupo exposto ao cádmio 600 mg por litro e 52,07% no grupo exposto ao chumbo 1.500 mg por litro, quando comparado ao grupo controle. Tal efeito é ocasionado devido à capacidade das espécies reativas de oxigênio em superar os sistemas antioxidantes das plantas, causando estresse oxidativo e morte celular, o que afeta gravemente a clorofila e os carotenoides. A clorofila, que depende do magnésio em sua estrutura, ela pode ser comprometida pela substituição iônica por mimetização em ambientes contaminados, reduzindo a eficiência fotossintética. Já os carotenoides, eles protegem contra o estresse oxidativo e também são degradados sob essas altas condições. Isso pode agravar os danos e prejudicar a capacidade da planta de sobreviver em ambientes contaminados, por exemplo. Em relação à atividade de superóxido desmutase na raiz, percebe-se que a exposição ao cádmio nas plantas exibe diferentes respostas antioxidantes dependendo da concentração desse metal. Em 200 mg por litro, ocorre um estresse oxidativo moderado, que induz a defesa antioxidante e resulta em um aumento significativo na atividade da enzima. Quando a concentração aumenta para 400 mg por litro, as plantas demonstram uma adaptação e otimização dos mecanismos antioxidantes, sem mudança significativa na atividade, sugerindo que outros mecanismos compensatórios estão em ação. No entanto, a exposição a 600 mg por litro de cádmio provoca um estresse oxidativo severo, e isso leva a danos enzimáticos e disfunções metabólicas, resultando em uma redução na atividade da superóxido desmutase. Já a redução da atividade da enzima superóxido desmutase em concentrações de chumbo de 500 mg por litro, ela pode ser justificada pelo fato de que, em níveis moderados de estresse oxidativo, a planta pode não ativar imediatamente todos esses mecanismos. Então, ela acaba sofrendo a inibição parcial devido ao início de alguns danos celulares. O aumento da atividade de soja em concentrações mais altas de chumbo, como 1000 e 1500, pode ser também interpretado como uma resposta adaptativa da planta a um estresse oxidativo mais extenso. Esses níveis elevados na planta, ela acaba reconhecendo esse perigo aumentado e, como mecanismo de defesa, intensifica a produção do sódio para combater o acúmulo excessivo de espécies reativas de oxigênio, de forma que minimize alguns danos celulares. Na parte aérea, ocorre um padrão semelhante ao da raiz. Porém, observa-se que as plantas elas respondem de forma diferente a esses metais, indicando que o cádmio tende a agir diretamente nas enzimas e proteínas da planta, enquanto o chumbo pode induzir o estresse de forma muito mais gradual. Em resumo, pode afirmar que o aumento da soja está relacionado com um efeito protetivo contra possíveis lesões, quando a redução ela pode também indicar que os danos enzimáticos devido à produção excessiva de radicais hiperóxidos em altos níveis de estresse, elas acabam perturbando o equilíbrio redox celular, afetando ainda mais as células. Assim, conclui-se que entender os efeitos dos metais pesados no metabolismo da soja é crucial para melhorar o manejo em solos contaminados,
Futuramente, é essencial identificar novos biomarcadores e prospectar substâncias que mitiguem os efeitos tóxicos, fortalecendo a resistência da soja e promovendo a agricultura sustentável. Aqui estão as referências utilizadas no trabalho e um agradecimento aos nossos laboratórios parceiros. Até logo!